Vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e o tema é palavras com R e RR. Fiquem atentos, à nossa rotina. Primeiro, faremos a revisão dos conteúdos da aula anterior e tia Camila irá ler para vocês um texto com o título Brincando na Areia, os diferentes sons da letra R, resolução coletiva de atividades sobre a letra R, correção e explicação da apostila, páginas 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Faremos a última página, do livro de atividades, correção e explicação, e no fim, dicas para não esquecer o conteúdo estudado. Então, fiquem atentos ao passo a passo da nossa aula para participar da explicação antes de entrarmos na apostila. Revisão dos conteúdos da aula anterior. Fábula em versos. Lembram da fábula com o título Burrico Cantor, de Pedro Bandeira? Narrativa poética é uma forma de poesia, é um texto que conta uma história onde aparece um narrador e os personagens. A história inteira é contada em versos. Depois vimos também, estrofes, versos e rimas. O que é verso? Verso é cada linha do poema. Estrofe é cada bloco de versos separados por um espaço. E rima é a repetição sonora de palavras que podem estar no final ou no meio dos versos. Então, dentro de um poema, as rimas, ela pode estar no meio da linha, no meio do verso, ou no final da linha, no final do verso. Vimos também, sobre aspas e travessão. Na fábula O Burrico Cantor, o autor Pedro Bandeira usou aspas para sinalizar a fala do burrico, ok? Aspas é um sinal de pontuação que na fábula foi usado para sinalizar a fala do personagem. Também vimos o sinal de travessão, que é um sinal de pontuação usado antes da fala. Então, neste caso aqui, entre aspas e travessão, fica a critério do autor qual sinal de pontuação ele irá usar para sinalizar a fala do personagem. Se serão aspas, aí a fala do personagem ficará entre aspas, começa com aspas e termina com aspas. Ou se ele usará o travessão, ok? Acompanhe a leitura do texto a seguir. Brincando na areia. Mariana e Israel são grandes amigos. Eles moram no bairro Jacaraípe, que fica na cidade de Serra, no litoral do Espírito Santo. Sempre que eles vão à praia, eles brincam com areia molhada, formando enormes castelos. Com as forminhas de plástico, eles fazem muitos bichinhos: tubarão, estrela do mar, peixes e camarão. As crianças ficam brincando na areia por um longo tempo. Quem escreveu esse texto foi Graça Batitucci, ok? Agora, observem aí as palavrinhas que tia Camila circulou neste texto. Vamos lá? Mariana, Israel, praia e por, ok? Nelas, a letra R ocupa posições diferentes. Por isso que muda o som, né? Dependendo da posição que a letra R está na palavra, ok? Também temos que analisar quais são as letras que vêm antes e depois do R.
A letra R pode representar sons diferentes dependendo da posição que ocupa na palavra. Além disso, se essa letra estiver duplicada na palavra com RR, também representará um som diferenciado. Ó, rede, corredores, barata e prato. Agora são as dicas, ó. A letra R representa sons diferentes dependendo da posição que ocupa nas palavras. Próxima dica. Para representar o som do R forte entre duas vogais, usamos a letra R duas vezes. RR. Exemplo, carruagem. Terceira dica, ó. No início da palavra, mesmo que ele representa um som forte, não repetimos o R. Rafael. Última dica, ó, dessa página. Quando aparece em início de sílaba e depois das letras N, L e S, o R representa um som forte. Ó, exemplo, a palavra Israel. Se eu for separar as sílabas dessa palavra, vai ficar Israel. Então, o Ra é forte porque vem depois da letra S e é a primeira letra da sílaba Ra. Complete as palavras a seguir com R ou RR. A primeira palavrinha, ó, é amarrado. Tem um erro de digitação aqui, tá faltando uma letrinha, tá? Mas é amarrado. Segunda é a palavra garoto. Olha lá, ó, escrevo com um R só. Depois vem a palavra arrepio. Olha lá, RR, entre vogais e o som é forte. Depois vem a palavra aquarela. É um som fraco, né? Então, é um R só. Depois vem a palavra rua. Reparem que o R está no início da palavra. Então, é um R só. Não existe palavra com dois R's no começo. E a última é enrolar. Ó, o som é forte, porém vem antes da letra N. Se colocarmos um R como segunda letra na palavra pato, teremos a palavra prato. Acrescente a letra R como segunda letra em cada uma das palavras. Vamos juntos? Toco, não é? Se eu colocar o R, troco. Tio, não é? Trio. Tem, não é? Trem. Fita, não é? Frita. Fio, não é? Frio. Então, antes de começar, a tia Camila quer deixar uma dica para vocês, ó. O som do R pode ser considerado forte ou fraco, dependendo da posição que ele ocupa e das letras que estão antes e depois dele, ok? Agora sim, vamos lá. Apostila, página 53. Essa dica a tia Camila já leu para vocês, ó. A letra R representa sons diferentes dependendo da posição que ocupa nas palavras. Atividade de número 1. Leia o nome dos personagens da fábula O Burrico Cantor. Vamos lá, ó. Burrico, canário. Letra A. Nessas palavras, o som representado pelas letras R e RR é igual ou diferente?
Escutem aí, ó, a minha pronúncia. Burrico, canário. São sons diferentes, né? Atividade de número 2, quando tem o balãozinho, ó, é uma conversa, né? Porque, às vezes, as palavras representam somente uma letra R e, em outros casos, duas. A Camila já falou sobre isso para vocês. Quando o som for forte entre vogais, RR. Quando o som for fraco, um R só. Também tem uns casos especiais, né? Que a tia Camila leu para vocês naquela última dica lá atrás. Vamos rever mais para frente. Atividade de número 2, ó. Ainda na página 53. Complete as palavras com R ou RR. Vamos lá? Cachorro. O R é forte, o som é forte, né? Então são 2 R's. Parede. Um R só. Cigarra. 2 R's. Corrida. Caracol. Um R só. Garrafa. 2 R's. Barata. Um R só. Barraca. 2 R's, porque o som é forte, ok? Página 54. Vamos lá? Atividade de número 3. Recorte as palavras no fim da página e colhe-as abaixo da ilustração correspondente. A primeira imagem, ó, representa a palavra carinho, com um R só. Segunda imagem é uma carreta. Terceira imagem, muro. Próxima imagem, carrinho. Carreta e a última, murro. O som forte da letra R, né? Então tem que ser com 2 R's. Atividade número 4, ó, a tia Camila colocou aqui ao lado, mas na apostila de vocês está embaixo, ok? Releia a palavra a seguir e circule as letras que aparecem antes e depois da letra R. Vamos lá, ó. Burrico. Essa palavra tem 2 R's, ó. Está entre vogais. Está entre a vogal U e a vogal I. Tem um som forte e está entre vogais. Então, vamos lá? Primeiro pediu para a gente circular, né? Circula a vogal U, circula a vogal I. Agora, vamos analisar, ó. As letras que você circulou são 2 vogais, 2 consoantes ou uma vogal e uma consoante? 2 vogais, não é isso? Tia Camila já tinha dito. Apostila, página 55, ó. Tem uma dica para vocês que a tia Camila já mostrou, mas vou ler novamente. No início da palavra, mesmo quando ele representa um som forte, não repetimos o R. Então, vamos lá? Atividade de número 5. Na palavra a seguir, o som representado pela letra R também é forte, mas aqui ela não se repetiu. Tia Camila explicou o porquê, né? Início de palavra, mesmo que o som do R seja forte, usamos um R só. Letra A. Circule a letra R nessa palavra, perdão. Então, vamos circular, ó. Rádio. Letra B. A letra que você circulou está no início da palavra, no meio da palavra ou no final da palavra. No início, né? Marquem aí o X. Escreva outras palavras que comecem com a letra R.
Então, ó, é pessoal, cada um faz o seu, a sua lista, tá? Mas tia Camila trouxe algumas sugestões para vocês. Estamos na página 55, ó. Rei, rainha, roupa, rua, Rosana, risada, rolha, raiz e Rita, ok? Atividade de número 6. Ainda estamos na 55, tá, pessoal? Leia em voz alta as palavras a seguir. A primeira é honra. E a segunda é hora. Reparem que na primeira palavra, ó, o R está entre uma consoante e uma vogal. O N é consoante e o A é vogal. Já na palavra hora, o R está entre duas vogais, ok? Então vamos aí, hein? Escutem a palavra honra, hora. Letra A. Nesse caso, a letra R representa o mesmo som ou tem sons diferentes? Vamos lá, depois de pronunciar e ouvir a tia Camila, são sons diferentes, né? Atividade da letra B. Separe em sílabas e circule as letras que vêm antes do R. Então vamos lá? Ó, na palavra honra, eu coloco on e o outro pedacinho ra. E vou circular a letra N, que é uma consoante. Depois tem a palavra hora. Ó, coloco o O, depois o Ra. Vou circular a vogal O, não é isso? Agora, ó, vamos para a página 56, ok? Atividade de número 7. Agora, leia estas palavras, ó. Antes, tem uma dica aqui. A mesma que a tia Camila colocou no início da nossa aula, ó. Quando aparece no início de sílaba e depois das letras N, L, S e R, o R, perdão, representa som forte, ok? Então, ó, eu tenho que analisar a palavra. Se o R estiver antes do N, do L e do S, o R vai ser um som forte e somente um R. Enrolar, melro, que é um pássaro preto lindo. Depois, se vocês quiserem, pesquisem sobre ele. E a última é Israel. Ó, pede para a gente pintar as letras que aparecem antes e depois do R nessas palavras. Então, vamos lá? Na palavra enrolar, vou circular ou pintar, né? A letra N e a vogal O. Na palavra melro, ó, vou circular, pintar a letra N, L, perdão, e a vogal O. E a última palavra Israel, ó, vou pintar a letra S e a vogal A, ok? Essas letras são na ordem que aparecem. Vamos lá. Duas vogais, ou duas consoantes, ou uma vogal e uma consoante, ou uma consoante e uma vogal. Vamos lá? Uma consoante e uma vogal, não é isso? Ainda na página 56, ok, pessoal? Copie na coluna correspondente as palavras do quadro abaixo. Então, ó, primeira coluna, RR entre vogais. Segunda coluna, R entre uma consoante e uma vogal. O R será forte, né? E última coluna, ó, R no início da palavra. Também será um R forte. Então, nesses três casos aqui, o R será
forte, ok? Vamos lá? Primeira palavra do quadro, ó, serrote, RR, né? Primeira coluna. Depois vem a palavra roupa, ó. Início, né? Na última coluna. Depois vem a palavra enrolar. Ó, o R entre uma consoante e uma vogal. Segunda coluna. Depois vem a palavra rua. Ó, vou escrever a palavra rua na última coluna, começo de palavra. Carruagem, RR entre vogais. Rede, o R no início da palavra, um R forte, né? Mas quando é no início, não posso usar dois R's. Depois tem a palavra corrida, ó, RR entre vogais. Tem uma palavra enraizado, o R entre uma consoante e uma vogal. Rosa, início de palavra. Enriquecer, ó. O R está entre uma consoante e uma vogal. Genro também está entre uma consoante e uma vogal. E última palavra, ó, beterraba, RR entre vogais. Terminamos a página 56, vamos para 57 agora, ok? Atividade de número 9. Complete as palavras com R ou RR e depois copie-as. Então, vamos lá, hein? Primeira imagem, ó, representa uma barriga. O R tem um som forte, então eu acrescento dois R's e escrevo a palavrinha na linha, ó. Lembrando que com letra minúscula e letra cursiva, hein? Depois vem a imagem de um caramujo, ó, um R som. Nesse caso, dizemos que o R é fraco, né? Então, é um R só, está entre vogais e escrevo a palavra na linha. Depois, ó, a imagem que representa um pirata. Um R só e escrevo a palavrinha na linha. Depois tem a imagem que representa uma máscara. Ó, o R aqui nesse caso é fraco, então é um R só. Depois tem um prato cheio de macarrão, olha lá. O prato representando um macarrão. Dois R's, som forte, escreva a palavra na linha. Coruja, ó, com um R só e escreva a palavrinha com letra minúscula e cursiva. E a última imagem, ó, é a imagem de um que representa um marreco. Aqui o som do R é forte, então tem que ser dois R's. E escreva a palavrinha na linha. Atividade número 10, ainda da página 57. Vamos lá? Agora, elabore frases com estas duas palavras. Então, aqui também é pessoal. A tia Camila, ó, trouxe sugestões de resposta para vocês. Barriga. Aqui, ó, o som do R é forte, né? Entre vogais, uso dois R's. Vamos lá, ó. Sinto cócegas na barriga. O umbigo fica na barriga. Viram? Depois vem a palavrinha coruja. Ó, dizemos que nessa palavra o R tem um som fraco, ele está entre vogais, mas uso um R só, ok? Sempre escuto pios de coruja, é o barulhinho que a coruja faz. E a outra frase, ó, os olhos da coruja são grandes, ok? Vamos para a página 58 da apostila, ó, é uma cruzadinha
Complete a cruzadinha. Vamos analisar. Algumas dessas figuras já apareceram na nossa atividade, então ficou fácil, né? Primeira imagem, ó, número 1, é a imagem que representa uma rua. O R é forte, mas é início de palavra, então uso um R só. Segunda imagem, ó, representa um cachorro. O som é forte, né? Então tem que ser com 2 R's. Nesta palavra, o RR está entre vogais. Depois vou para o número 3, ó, garrafa. Também um som forte, ó, com 2 R's essa palavra. Figura de número 4, carruagem, ó. Também tem um som forte, é com RR. Imagem de número 5, gangorra. Também som forte, 2 R's. Imagem de número 6, relógio. Começa com R, então uso um R só, não é isso? Figura de número 7 é um rato, ó. Começa com R, tem um som forte, mas usa um R só. Figura de número 8, rosa. Com um R só, início de palavra, hein, pessoal? E o último, 9, é uma roda. Começa com R, um R só. Tem o som forte, mas no início de palavra só uso um R. Depois de feito isso, vocês irão organizar essas palavras nas colunas, ó, da atividade número 2. Palavras que começam com R na primeira coluna, palavra com RR entre vogais na segunda coluna. Então, vamos lá? Rosa, roda, relógio, rato e rua. Repare que em todas elas o som do R é forte, porém são palavras que começam com R, eu uso um R só. Na segunda coluna, ó, garrafa, carruagem, gangorra, cachorro. Terminamos. Aqui essa linha ficará vazia, ok? Em todas essas o som do R é forte e está entre vogais, por isso uso o RR. Agora vamos para o livro de atividades, página 28, revisando o que acabamos de ver na apostila. Atividade de número 20, ó. Leia as palavras prestando atenção no som representado pela letra R. Fanfarrão, desesperado. Reparem, ó, que na palavra fanfarrão, o RR está entre vogais e faz um som forte, por isso tem 2 R's. Na palavra desesperado, o R está entre vogais, porém, dizemos que ele tem um som fraco, por isso um R só. Para lembrar, ó, a letra R pode representar diferentes sons dependendo da posição em que se encontra nas palavras. Vamos lá. Nas palavras fanfarrão e desesperado, o som do R é igual ou diferente? Na minha pronúncia, na hora que vocês leram, vocês puderam observar que são sons diferentes, né? Atividade número 21, ó. Escreva o nome dos elementos representados pelas ilustrações a seguir.
Alguma dessas ilustrações já apareceram na nossa aula de hoje, então fica fácil escrever. Se tiver dificuldade, é só pronunciar, falar o nome da figura que você vai descobrir, se é com um R ou com dois R's. Vamos lá? Primeiro é cachorro. Ó, som do R forte entre vogais. Garrafa, dois R's. Carro, som forte entre vogais. Barraca, o som forte também entre vogais. Depois, ó, tem a figura que representa uma aranha. Aqui o som é fraco, então usa um R só. Pera, também som fraco, um R só. Cenoura, som fraco, usa um R só. E a última imagem representa uma barata, também som fraco. Escrevo com um R só. Agora, vocês vão organizar essas palavrinhas, ó, na primeira coluna com as palavras que tem um R e a segunda coluna, palavra que tem dois R's. Neste caso aqui, as palavras que tem um R só, dizemos que elas representam dizemos que a letra R representa um som fraco, ok? Ó, está entre vogais, mas o som dele é fraco, por isso um R só. Aranha, pera, cenoura e barata, ok? Um R só, está entre vogais, porém o som é fraco. Depois, ó, organiza as palavras com RR. Som forte entre vogais, por isso dois R's. Cachorro, garrafa, carro e barraca, ok? Terminamos aqui as nossas atividades de hoje. Mas antes de encerrar a nossa aula, tia Camila trouxe para vocês, ó, para não esquecer. Vamos lá? Ó, algumas dicas, hein? Que eu passei no início da nossa aula. Não iniciamos palavras com RR. Então, sempre que a palavra começar com R, será com um R só, mesmo que a letra R represente um som forte. Vamos lá? Rua, roupa e raiz. O som do R é forte, porém, uso um R só no começo da palavra. Segunda dica, ó. Entre duas vogais, quando o som do R for forte, usamos RR. Corrida, cachorro, macarronada. Então, nessas palavrinhas tem RR porque o R está entre vogais e representa um som forte. Terceira dica, ó. Entre duas vogais, quando o som do R for fraco, usamos um R só. Mariana, moradia e Murilo, ok? Então, nessas três palavrinhas, dizemos que o R tem um som fraco, por isso usamos um R só. E a última dica, quando a letra R aparecer em início de sílaba e depois das letras N, L e S, ele representará um som forte. Quando eu digo, ó, enrolar, reparem que na separação de sílaba, ó, o R vem antes do N e é a primeira letra da sílaba ro. Por isso que é com um R só, mas representa um som forte. Na palavrinha Israel, ó, na hora que separou as sílabas o R vem antes do S e o R é a primeira sílaba, é a primeira letra da sílaba Ra. Por isso representa um som forte, ok? Para não esquecer. Vamos lá? Então, se você tiver dúvida na hora de escrever, completar a palavra, analise as letras que compõem a palavra ou pronuncie, fale a palavra que você descobrirá. Se a palavra será escrita com um R ou com dois. Se o R nessa palavra terá um som forte ou um som fraco, ok?